Quero saudar todos os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão em casa também. Eu tenho, sentido o Senhor de estarmos ministrando sobre um assunto nesta manhã. E essa reflexão, ela já vem de algum tempo. Por mais de um ano, nós temos passado por um período de pandemia. Uma época que nós vivemos de grande instabilidade, uma época que, de uma certa forma, traz muita incerteza. Mas a verdade é que nunca houve uma certeza nos projetos humanos. Quando nós refletimos na palavra do Senhor em Tiago 4, de 13 a 14, ele já nos adverte dizendo que atentai agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para essa cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então a palavra já nos orienta que a tal incerteza que hoje nós vivemos, o mundo vive, na verdade nunca houve uma certeza. Nós não sabemos o que acontecerá no minuto seguinte da nossa vida. Por isso que nós temos que viver a cada momento na dependência do Senhor. Porém, quando nós lendo os jornais, e eu tenho acompanhado isso desde o início da pandemia, nós vemos que como os índices de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, isso tem se alarmado de forma exponencial. Nós já vivíamos uma época estressante, porém, a época que nós vivemos, isso está se aumentando muito mais. Isso tem afetado todas as idades, desde as crianças, jovens, adolescentes, todas as classes sociais. Nós estamos vivendo em tempos assim. E é nesse propósito que eu gostaria de estar compartilhando um pouco com os irmãos nessa manhã. O tema que eu escolhi para essa ministração é: escolha a fonte da sua segurança. Escolha a fonte da sua segurança. Deus ou as preocupações? Nós temos uma escolha a fazer. Nós podemos viver em base das preocupações e as preocupações, conforme elas vão aumentando, conforme nós vamos nos dedicando a ela, elas trazem uma ansiedade e isso pode trazer uns complicações maiores para a nossa vida. E nesse propósito, eu gostaria de estar estudando com os irmãos, lendo, refletindo, o que Jesus nos fala em Mateus 6, de 25 a 34. Mateus 6, de 25 a 34. Esse trecho que nós vamos ler agora faz parte do Sermão do Monte. Sermão onde Jesus estava ali reunidos, ensinando os seus discípulos. E o que a palavra nos diz? Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a vida,
com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem se ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que estás nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E por que vocês se preocupam com o que hão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque temos a tua palavra que nos orienta, que nos corrige, nos admoesta, que nos ensina, Deus. Temos o Senhor, que é o nosso socorro bem presente. Temos o Espírito Santo, que nos revela todas as coisas. Por isso, Deus, nessa manhã, nós nos colocamos diante do Senhor. E eu rogo, fala conosco, Senhor, fala conosco, Espírito Santo, que nós possamos sair daqui diferente de como nós entramos nessa manhã, Senhor. Que a sua palavra fale aos nossos corações. Isso é que eu peço no nome de Jesus. Amém? Nós temos, nessa porção da palavra, um trecho onde Jesus se dedica a tratar especificamente sobre as preocupações. Algumas versões trazem ansiedade. Por quê? O termo bíblico, o termo usado, que nós traduzimos por preocupação, ele tem esse sentido, ele tem um sentido de estar preocupado, estar ansioso, estar concentrado, esforçar-se por algo, meditar, especular. E nessa pequena porção nós vemos que esse verbo usado 6 vezes. Em nenhum trecho do Novo Testamento nós vemos esse verbo utilizado de forma tão intensa. Na verdade, no Novo Testamento nós temos 20 vezes que é utilizado esse verbo, sendo que 12 vezes está 6 vezes está nesse texto de Mateus e 6 vezes no texto correlato de Lucas, ou seja, a maior parte do Novo Testamento onde Jesus se esforça a trazer esse ensinamento para os seus discípulos. E Jesus trata aqui de 2 questões. Ele trata sobre os cuidados da vida e também ele fala um pouco sobre as preocupações. E é interessante quando nós lemos no versículo 25, a palavra ela começa com por isso. Por isso. E quando nós lemos a palavra, nós temos que entender que
todo texto ele tem que ser analisado no seu contexto. E quando Jesus começa essa porção da palavra com esse termo, por isso, ele está se referindo ao que ele estava ensinando ao povo um pouco antes. Então, para que nós possamos entender efetivamente o que Jesus está dizendo aqui, é interessante voltarmos um pouco alguns capítulos, alguns versículos anteriores, e entender o que Jesus está falando, porque o que ele está aplicando aqui, praticamente, está relacionado com o que ele disse nos versículos anteriores. E se nós voltamos um pouco e olhamos a partir do versículo 19, por isso que eu recomendo aos irmãos, fiquem com as suas Bíblias, os seus aplicativos abertos, porque como é importante nós não simplesmente prestarmos atenção no que o pregador, o pastor está falando, mas que nós possamos sempre olhar aquilo que a palavra de Deus nos fala. E quando nós entramos no versículo 19 e no versículo 21, Jesus estava dando um ensinamento aos seus discípulos ali sobre os tesouros. E o foco do seu ensino ali é que a dedicação às riquezas terrenas nos impedem de acumular os bens espirituais. Isso Jesus falando sobre os tesouros. Um pouco mais abaixo, no versículo 22 ao 23, Jesus fala sobre a luz do corpo. E nós precisamos entender também que toda a nossa vida está determinada pela espécie de luz que os nossos olhos contemplam. Como você olha o mundo, como são os seus olhos, isso tem um impacto significante na sua vida. E por isso que Jesus, no Sermão do Monte, faz questão de trazer esse alerta aos seus discípulos. E no versículo 24 ele fala sobre os dois senhores. E aí nós também temos que entender que toda a nossa vida será determinada... temos que decidir a quem vamos nos submeter para servir com integridade. Então, para que nós possamos entrar no versículo 25, nós temos que entender esses princípios que Jesus falou. Os tesouros, a questão da luz do corpo e a questão dos dois senhores. Tendo feito essa escolha, tendo tido esse aprendizado, daí sim Jesus entra no versículo 25, no qual ele fala: por isso vos digo, não se preocupem com a sua vida. Por isso vos digo, não se preocupem com a sua vida. Quando nós lemos esse texto no original, aqui é empregado um imperativo junto com uma negação. E isso, na mentalidade do povo hebreu, do povo hebreu, dos irmãos do primeiro século, isso tinha um significado muito grande. Às vezes nós lemos a palavra e nós perdemos esses detalhes porque nós não conseguimos, às vezes, entender o peso da palavra. Mas para eles, quando Jesus disse, não se preocupem com a sua vida, era algo como se fosse uma proibição. Da mesma forma, quando ele fala que não ameis esse mundo, é utilizado a mesma composição, ou seja, Jesus nos exortando para amarmos essa atitude. Era como se Jesus estivesse falando também, nós podemos dizer, não tenha esse mau hábito. Ou ele estivesse nos advertindo que, já que caíste nessa situação, desfazeis desse hábito, pare com isso e deixe de se preocupar. É esse peso que Jesus estava falando ali para os seus discípulos. Ou seja, parem de se preocupar. Não tenham esse mau hábito. Se vocês caiu nessa situação, deixe isso para trás. Nós temos uma tendência, e isso, meus irmãos,
a questão das preocupações, as ansiedades, isso é natural do ser humano. Todos nós passamos por preocupações. Todos nós temos ansiedades. Esse mesmo verbo, ele é usado em outros trechos da palavra, porém com outras conotações. Por isso nós entendemos que o preocupar-se em si não é o problema. E nós vamos entender um pouco mais por que ele se torna um problema. Por que Jesus faz essa advertência tão incisiva aqui, utilizando essa construção no grego. E também, Jesus, ele usa um argumento, quando ele faz uma comparação, ainda nesse versículo, que ele compara a nossa vida com o alimento. Jesus compara o corpo com as vestes. Isso era um argumento rabínico utilizado naquele momento. Os judeus, eles utilizavam muito dessa forma de expressão, onde você compara do maior para o menor. E que Jesus estava querendo dizer aqui, por que nós não devemos nos preocupar? Porque se aquele que deu a vida, ou seja, algo muito maior, ele não poderia dar o alimento? Da mesma forma, Jesus coloca-se aquele que deu o corpo, e o corpo é muito maior do que as vestes, ele poderia nos dar as vestes. Era esse entendimento que Jesus estava passando naquele momento. E Paulo também usa essa mesma analogia em Romanos 8:32, quando ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Ou seja, se Deus nos deu o seu filho, ele não pode não suprir todas as coisas? É isso que Paulo está nos falando, e ele está se referindo basicamente a esse mesmo pensamento de Jesus, ou seja, aquele que deu a vida não pode nos dar todas as coisas? E daí nós entramos no versículo 26, aonde o Senhor diz: observem as aves do céu, elas que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E aqui, este observem, ele é uma ordem, ele não é uma sugestão. Observem, porque Jesus poderia ter falado simplesmente: olha, as aves elas não semeiam, as aves não colhem, mas o Pai dos céus as sustenta. Ele podia ter passado essa informação, mas não. Naquele momento ele queria que os seus discípulos parassem e refletissem. Alguns comentários bíblicos falam que provavelmente eles estavam no monte, né? Eles estavam na natureza e Jesus estava realmente mostrando para os seus discípulos, falando: observem, olhem as aves. E da mesma forma, nós somos hoje convidados a muitas vezes parar para observar. Nós vivemos numa vida de ativismo, uma série de atribuições, responsabilidades, pressões, e às vezes nós não paramos para observar, para refletir. E Jesus aqui estava chamando a atenção dos seus discípulos, como hoje ele está fazendo conosco também. Parem e observem. Observem as aves. Observem o comportamento delas. As aves, nesse sentido que Jesus estava explicando aqui, elas
desfrutam de tudo aquilo que Deus já preparou para elas, a forma que Deus já preparou para a sua subsistência. Da mesma forma, nós somos convidados a desfrutar, a viver da forma que Deus já nos preparou. Se nós observarmos as aves, a palavra fala que elas não colhem, elas não ajuntam, mas as aves, elas têm uma atividade. As aves, elas saem em busca do alimento. As aves, elas preparam seus ninhos, cuidam da sua criação. Ou seja, a palavra aqui não está nos convidando a vivermos de uma forma passiva, como se nada tivesse acontecendo, né? Ou usarmos a filosofia de um famoso poeta, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Jesus está pedindo para que nós observamos. Entendemos que as aves, elas têm o seu papel, elas têm a sua atividade, elas gastam a sua energia. Porém, na verdade, quem a sustenta é o vosso Pai que está no céu. E aqui, essa parte é muito importante também para que nós possamos identificar, porque quando Jesus cita quem a sustenta, ele está se referindo aqui à provisão de Deus. É Deus que a sustenta. Nós vivemos numa era tecnológica, nós vivemos numa era industrial, e aqui nós corremos um grande risco, e principalmente nós que vivemos na cidade, às vezes não entendemos que toda a provisão, ela vem de Deus. Toda a provisão, ela vem de Deus. Nós somos quase induzidos a achar que o leite vem da caixinha. Na sociedade que nós vivemos, esquecemos que foi o Senhor que criou o animal, que já preparou todas as coisas, e aquilo é para o nosso sustento. Muitas vezes nós somos levados a pensar que o nosso sustento é pelo nosso conhecimento, é pelas nossas habilidades, mas não enxergamos que por trás de tudo isso está a provisão de Deus. Porque se você pode trabalhar, é porque o Senhor te permitiu, o Senhor te deu saúde, o Senhor preparou um emprego, o Senhor te deu condições. Se você tem um conhecimento, é porque o Senhor te deu aquela habilidade, te deu essa virtude, te deu esse dom. E nós somos, nessa sociedade que nós vivemos, nós somos induzidos a esquecer disso. Por isso Jesus faz essa advertência. Olhem as aves do céu. Sou eu que as sustento. Sou eu que dou a provisão. E da mesma forma, isso acontece com as nossas vidas. Quem nos dá a provisão é Deus. Ele que nos dá a provisão. E no final desse versículo também, Jesus utiliza o mesmo argumento judaico, porém de uma forma contrária, do menor para o maior. Ou seja, se Deus cuida das aves, Ele não é capaz de cuidar de você, que é um filho? Como é tremendo, né? Com certeza, Deus cuida de nós. Jesus segue no versículo 27 dizendo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Esse côvado era uma unidade de medida que era utilizada naquela época. E que Jesus está querendo nos dizer aqui que, meus irmãos, as preocupações, elas são inúteis na nossa vida. A preocupação, ela não pode prorrogar um segundo na sua vida. Mas existe uma advertência aqui. Nós sabemos que ela pode reduzi-la. Ela pode reduzi-la. E hoje nós temos visto isso como o desgaste emocional, o desgaste psicológico, o estresse tem consumido as vidas das pessoas, em alguns casos levando pessoas ao suicídio, outros casos levando pessoas a um infarto, uma série de consequências que as preocupações nos trazem. Mas Jesus está nos alertando aqui sobre a inutilidade das preocupações. E nós temos que colocar isso em mente. Nós temos que aprender com isso. Tudo que Jesus está falando aqui, ele está ensinando os seus discípulos da forma como eles devem viver. Na sequência, nos versículos 28 a 30, a palavra diz: e por que vocês se preocupam o que há de vestir? Mais uma vez ele coloca: observem da mesma forma. Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Aqui o argumento é praticamente o mesmo que Jesus usa, só que agora ele está se referindo a uma outra preocupação que o povo tinha naquela época, que era basicamente com relação ao alimento. Agora ele está falando das vestes. E muitas vezes nós olhamos assim, lemos a palavra e falamos: mas as minhas preocupações não são essas, né? Essa era a preocupação principal do povo naquela época. O povo tinha uma preocupação com o alimento, ele tinha uma preocupação com as vestes, e a palavra nos orienta que essas são as coisas básicas da vida. Paulo fala que se nós tivermos o que comer e o que beber, estejamos contentes. Mas nós temos uma tendência de nos enrolarmos, nos envolvermos com tantas coisas da vida, que ao invés de nós vivermos, nós deixamos consumidos pela vida. E o tempo passa. E Jesus aqui chama mais uma vez a atenção dos seus discípulos para que eles observem os lírios, observem a beleza dos lírios, observem o cuidado de Deus com toda a sua criação, os detalhes. E aqui, na verdade, não era só os lírios. Você imagina Jesus ali no monte e os discípulos podendo olhar aquela beleza, na qual ele fala que nem Salomão se vestiu daquela forma. E Jesus fala para eles: observem esse lírio tão belo, que Deus cuida, que Deus criou com tanta perfeição. Deus se dedicou, amanhã ele será lançado ao fogo. Amanhã um animal virá, passará por cima. Ou seja, primeiro ele fez uma comparação com o pássaro, algo que tem uma vida. Agora ele fez uma comparação com um outro elemento da sua criação, mas algo que em breve não vai existir mais. E aqui o pensamento é o mesmo. Será que Deus, que cuida desse lírio, que criou, esse mesmo Deus, não tem muito mais amor pela sua vida?
não tem muito mais cuidado com a sua vida. Porém, no final desse versículo, Jesus faz uma advertência aos seus discípulos. Na qual ele diz: não fará muito mais a vocês, homens de pequena fé. Jesus usa em diversos trechos da sua palavra essa mesma expressão, esse mesmo termo, homens de pequena fé. E ali não queria dizer que eles não tinham fé. Não, eles tinham fé. Mas que, em função da forma como eles estavam vendo, analisando as circunstâncias, isso mostrava que a fé deles estava uma fé inadequada. Aí nós temos que parar e analisar também como está a nossa fé. Diante das preocupações, diante das circunstâncias da vida que nós estamos passando, como está a nossa fé? Provavelmente aqueles discípulos, eles tinham uma fé em Jesus, eles tinham uma fé nele como um Salvador. Afinal de contas, eles haviam entregue a sua vida para Jesus. A palavra fala que eram seus discípulos, como nós também, que estamos aqui, cremos no Senhor como nosso Salvador. Mas será que nós estamos reconhecendo Ele também como nosso Senhor? Essa advertência que Jesus estava fazendo ali para os seus discípulos, homens de pequena fé. A nossa fé, ela tem que ser trabalhada a cada dia, meus irmãos. A cada dia. Nós não temos que ter vergonha de confessarmos que nós também muitas vezes estamos que nem os discípulos, com uma pequena fé. Não. A partir do momento que nós reconhecemos que a nossa fé está debilitada, é o primeiro passo que nós buscarmos a presença do Senhor para que Ele venha aumentar a nossa fé. Como está a sua fé hoje? Diante das adversidades? Como está a sua fé hoje? Diante das preocupações, diante daquilo que você tem que, muitas vezes, resolver amanhã, essa semana, ou até mesmo hoje? Como está a sua fé? Mas Jesus segue os seus ensinamentos no versículo 31, e ele fala: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Essa expressão aqui, quando nós fazemos a leitura dela, ela poderia ser interpretada assim: qual tem sido o combustível da sua fé, da sua ansiedade? Ou melhor, esses são o combustível da sua ansiedade. Quando ele diz, vocês se preocupam dizendo, ou seja, como vocês estão alimentando a sua ansiedade? E nós alimentamos a nossa ansiedade, nós alimentamos a nossa preocupação justamente com essas indagações. Como será? E se eu perder o emprego? Aí se o diagnóstico não for favorável, o diagnóstico médico não for favorável, o que eu vou comer? Como serão supridas as nossas necessidades? E se isso acontecer? E se? É justamente isso que Jesus está nos alertando. Através dessa postura, através desses questionamentos, a única coisa que nós fazemos é alimentar a nossa ansiedade. Isso não é bom. Jesus segue
no versículo 32, na qual ele fala: por que os gentios é que procuram todas estas coisas? O Pai de vocês que está nos céus sabe o que vocês precisam, sabe que vocês precisam de todas elas. Porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas estas coisas. E aqui nós vemos Jesus confrontando dois estilos de vida. Um estilo de vida dos gentios, aqueles que não conhecem o Senhor. Um estilo de vida daqueles que sim têm motivos para andar preocupado. Porque os gentios, aqueles que não conhecem o Senhor, e mesmo hoje, no tempo que nós vivemos, eles não têm esperança, eles não têm a certeza do cuidado de Deus. E a palavra está nos orientando aqui justamente a isso, a quê? Não viva como os gentios. Vocês não são gentios, vocês têm uma esperança. Vocês têm um Pai que está nos céus. E esse Pai cuida de vocês. E aí nós temos que analisar como que nós estamos vivendo nesse tempo. Se nós estamos vivendo como gentios, que ficam vivendo simplesmente prostrados diante dessas preocupações, ou nós vivemos como um filho, que sabe que tem um pai, que conhece esse pai, e sabe do que esse pai é capaz de fazer por nós. A escolha é nossa, meus irmãos. E aqui, nesse versículo, tem algo muito interessante também, que quando Jesus fala que o Pai de vocês, que está nos céus, sabe. Essa palavrinha sabe, muitas vezes, para nós também é uma palavrinha pequena, né? Nós lemos ela na Bíblia numa passada, sabe? E, às vezes, esse sabe é um sabe como Alexandre sabe, como o Paulo sabe, né? Meus irmãos, quando os discípulos ouviram essa palavra, eles puderam ter um entendimento muito mais profundo. Porque aqui é utilizado um verbo que não, no grego que não existe comparativo no português. Não tem como traduzir esse verbo para o português. Então nós usamos um sabe, mas o tempo no verbo grego aqui é um tempo perfeito. E esse tempo perfeito, ele demonstra, todas as vezes que é usado esse verbo, uma ação que foi realizada no passado, mas que tem consequências no tempo presente. Uma ação que foi realizada no passado e tem consequência no tempo presente. Ou seja, Deus sabe antecipadamente de todas as coisas. E nesse tempo presente, Ele age. É isso que a palavra está nos dizendo. Por isso que a palavra fala, o Pai de vocês sabe. Ele sabe todas as coisas. E os discípulos, quando ouviram isso, eles tiveram esse entendimento. Quando nós pegamos toda a teologia bíblica, nós entendemos isso também, mas às vezes na própria leitura desse texto isso não fica claro. Mas eu quero dizer para vocês que Deus sabe, que Ele sabe com antecedência. E Ele age no tempo chamado hoje. Essa é a certeza que Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Essa convicção que nós temos que ter. E Jesus continua esse ensinamento com seus discípulos no versículo 33, no qual ele fala assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos nesse momento? Mude o foco das suas preocupações. Mude o foco das suas preocupações. Coloque as suas preocupações no reino. Coloque as suas preocupações no reino. E todas estas coisas secundárias vos serão acrescentadas. Quando nós iniciamos a leitura do capítulo 6
do Sermão do Monte, logo na sequência nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos a orar. E a oração que Jesus nos ensina é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos esse trecho da palavra na qual Jesus está nos dizendo assim: coloque as suas preocupações com as coisas do reino, ou seja, venha o teu reino. Na sequência ele fala: o pão nosso de cada dia nos será acrescentado. Essa tem que ser a nossa experiência de vida, essa tem que ser a nossa postura como filhos de Deus. Porque se nós não vivemos assim, nós estamos vivendo como os gentios. E a própria palavra fala que nós não devemos andar como vivem os gentios. Qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? A sua prioridade tem sido as preocupações? Ou a sua prioridade tem sido o reino de Deus? Lembrando que lá atrás Jesus já mandou nós olharmos para as aves, e as aves elas não ficam paradas, elas são ativas. Mas elas reconhecem de onde vem o cuidado delas. Terminando essa porção do ensinamento de Jesus, o versículo 34, ele diz assim: portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Ou seja, meus irmãos, aprenda a viver com o que Deus tem para você hoje. Aprenda isso. A palavra fala que esse é o dia que o Senhor já fez. Nos alegremos, regozijemos nele. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a aproveitar esse tempo. Aproveite esse dia, aproveite o máximo que você pode com a sua família, reconhecendo que tudo provém de Deus. Amanhã, como diz a palavra, basta cada dia o seu próprio mal. Porque quando nós não agimos assim, nós nos colocamos no lugar de Deus. Quando nós queremos tomar rédea da situação, quando nós ficamos totalmente absorvidos pelas preocupações, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Nós estamos deixando que o nosso eu assuma o trono. E o Senhor fala, a palavra do Senhor para nós nessa manhã: deixe eu cuidar da sua vida. Confie nos meus cuidados. Mas talvez você se pergunte: ok, William, eu entendi tudo isso, mas como que eu posso lidar com tudo isso? Ouvi a palavra, eu entendi, mas como eu posso lidar com tudo isso? E o Senhor tem alguns ensinamentos para nós. Eu gostaria de repassar rapidamente com vocês aquilo que nós vimos nesta manhã. Primeiro, nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai. Nós precisamos entender que Ele é o Criador e provedor de todas as coisas. Que Ele conhece as nossas necessidades. Deus é o nosso Pai, Criador e provedor de todas as coisas, e conhece as nossas necessidades.
Nós precisamos entender a inutilidade das preocupações e o mal que ela pode gerar. As preocupações, elas consomem a nossa energia física e psíquica. E muitas vezes nós não conseguimos ter energia para colocar os pensamentos corretos, nas ações corretas, e isso é um mal. E quando nós percebemos isso, nós temos a oportunidade de tomar uma postura diferente. Nós precisamos avaliar o nosso estilo de vida. Ele tem que ser diferente do estilo de vida dos gentios. Se o nosso estilo de vida, se as nossas preocupações, se o nosso foco está o mesmo que os gentios têm, meu irmão, existe algo errado. Nós precisamos aprender a entregar diante de Deus todas as nossas ansiedades. 1 Pedro 5,7, a palavra diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos ter isso como um hábito. E para isso nós precisamos aprender a substituir as nossas preocupações pela oração. Substituir as preocupações pela oração. Filipenses 4, 6 e 7, a palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é um exercício, meus irmãos. Esse é um exercício que nós temos que fazer diariamente. E aqui eu dou uma sugestão para os irmãos, uma coisa que eu faço como prática na minha vida, diariamente. Eu procuro ler um capítulo dos Salmos. Não que eu leia só os Salmos, mas esse faz parte do meu propósito devocional. E como é rico quando nós vemos a palavra do Senhor expressa nos Salmos. Como é rico nós vemos que homens como nós, que sofreram com dores, preocupações, perseguições, muitas vezes com o coração pesado, muitas vezes com o coração aflito. Mas a beleza do Salmo é que, em quase todos os Salmos que nós lemos, nós vemos o homem muitas vezes expressando a dor, mas reconhecendo quem é o seu Senhor e de onde virá o seu livramento, de onde virá o seu socorro. Nós temos que aprender com isso, meus irmãos. Nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro não vem dos nossos braços, do nosso conhecimento, do nosso dinheiro, da nossa conta bancária. Não. Quem tem o domínio sobre a vida e sobre o alimento é o Senhor. Mas, meus irmãos, existe mais uma questão que eu gostaria também de compartilhar com vocês. Que muitas vezes nós precisamos também ser humildes e reconhecer que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Lidar com o processo de ansiedade, lidar com o processo de preocupações, com depressão, não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Muitas vezes nós lutamos com isso. Muitas vezes você, hoje, pode ser até que mesmo você que está me ouvindo, você não tem energia para trabalhar, para entender tudo isso que nós estamos falando, que o Senhor nos fala na sua palavra. Muitas vezes é momento de nós procurarmos ajuda. Reconhecemos que precisamos de ajuda.
Os processos de ansiedade, as causas da ansiedade, elas são complexas. Elas podem estar relacionadas com aflições, com situações cotidianas, problemas familiares, financeiros, problemas no trabalho, elas podem estar relacionadas com isso, como elas podem estar relacionadas com questões físicas, biológicas, como elas podem muitas vezes estar relacionadas com traumas que nos levaram a um processo de ansiedade, às vezes a perda de um ente querido, às vezes uma situação, e isso nos traz uma questão psíquica. O segredo para que nós entendemos a orientação do Senhor esta manhã, em primeiro lugar, é nós reconhecermos aonde nós estamos. A cura, ela vem a partir do diagnóstico. Somente a partir de um diagnóstico nós podemos realmente receber a cura, e nós precisamos entender esse diagnóstico, começando pela nossa vida. E se você está nesse quadro de ansiedade, não tem conseguido lidar com isso, peça ajuda. Talvez um irmão, uma irmã, talvez se você não tem alguém que você consiga nesse momento ter uma referência, busque um dos pastores, as esposas dos pastores, e daí você vai ficar surpreso, meus irmãos. Você pode ficar surpreso. Você pode perceber que você não está sozinho. Você pode perceber que essa pessoa, ela vai te falar, olha, eu já passei por isso. E foi assim que eu estou caminhando. Pode ser que você vai ouvir dessa pessoa, eu estou passando por isso. Vamos caminhar juntos. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã, não fique sozinho, não persista nessa situação. Pode ser que você precise de um auxílio de um psicólogo. Pode ser que você precise de um auxílio de um psiquiatra, porque você vai ter que entrar com medicação. Meus irmãos, não tem problema nenhum. E aqui quero parafrasear Jesus falando, aquele que não tem ansiedade, atire a primeira pedra. Todos nós podemos viver e estar passando, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor. E a palavra dele nesta manhã é, não andeis ansiosos. Coloque toda a sua ansiedade aos meus cuidados. Você não está sozinho, meu irmão. Finalizando, eu gostaria de deixar uma frase de uma escritora holandesa, escritora que ajudou a salvar diversos judeus na Segunda Guerra Mundial. O nome dela é Corrie ten Boom. Ela diz o seguinte: a ansiedade não esvazia o amanhã do sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade não esvazia o amanhã do sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. Ansiedade é ser crucificado por dois ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Com essa reflexão, eu encerro essa palavra e gostaria de estar orando com os irmãos. Eu gostaria que você pensasse um pouco agora como está o seu coração nesse momento. Como você tem passado esses dias? Dias difíceis, todos nós vivemos. Muitas vezes as dificuldades, elas têm te levado a esse quadro. Um quadro de preocupação, mas não simplesmente uma preocupação. Uma preocupação que nos leva a confiar em nós mesmos e não
no Deus a qual nós servimos. Vamos colocar a nossa confiança naquele que é o único capaz de cuidar das nossas vidas. Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos aqui na tua presença, Paizinho. Deus soberano, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, um Deus que governa todo o universo. Sabemos que nada, Senhor, foge do controle do Senhor. A tua palavra fala que nenhum fio de cabelo cai, nenhuma folha cai sem a tua permissão, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos porque nós podemos estar na tua presença, Senhor. Podemos chamá-los de Pai e recebemos o cuidado de um Pai tão amoroso, um Pai que cuida das nossas vidas, Senhor. Pai amado, perdoa porque muitas vezes nós vivemos de forma que acabamos esquecendo, colocando a nossa confiança nas coisas materiais, das nossas confianças em nós mesmos, e esquecendo que o Senhor proverá. Esquecendo que o Senhor age em cada dia, esquecendo que a tua palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ó Pai, obrigado, Senhor. Eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa continuar, Senhor, falando a cada coração nesta manhã, falando aos nossos corações. Senhor, aqueles que necessitam do teu socorro, Jesus, entra com a tua provisão, entra com o teu socorro, entra com a tua paz, Senhor, entra com a direção. Ó Pai, isso que eu peço na autoridade do nome de Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Ó Pai, louvado seja. Vamos nos despedir, meus irmãos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos refletir naquilo que o Senhor tem a falar aos seus discípulos nesta manhã. Amém? Vamos ficar em pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a paz e a consolação do Espírito Santo possa estar sobre sua vida agora, sobre sua família agora, sobre todo o povo de Deus reunidos hoje e para todos sempre. Amém.